o grande amor de Deus. Muitas vezes na nossa vida, a gente passa por certas situações em que nós temos dificuldade de enxergar o amor de Deus, não é verdade? Às vezes são tantas lutas, tantas dificuldades, tantas barreiras, tantos obstáculos, tantas coisas que a gente tem que resolver, tantas batalhas que é necessário travar, que às vezes a gente olha tanto para essas coisas que a gente esquece de levantar a cabeça e de enxergar como Deus nos ama. Às vezes a gente esquece das bênçãos que Deus já nos deu, esquecemos do cuidado do Senhor, de como Deus tem nos protegido, nos abençoado, tem cuidado de nós, porque estamos lidando com tantas coisas. Então, essa mensagem é uma mensagem para nos fazer lembrar como Deus nos ama. Vejam o grande amor de Deus. Quem nos convida a ver o grande amor de Deus não sou eu, mas o apóstolo João, quando escreve essa carta. Nós já vimos até aqui que essa carta de João é uma carta de um apóstolo já no auge da sua maturidade cristã, um homem já idoso, experimentado, que já passou por muitas coisas em sua vida, passou por muito sofrimento, mas também desfrutou de muitas bênçãos do Senhor. Esse texto provavelmente foi escrito por João já idoso, fim de carreira. E ele então chama a igreja o tempo inteiro para refletir sobre as bênçãos do Senhor. E ele, nesse texto aqui de 1 João capítulo 3, ele, ele nos quer fazer entender que apesar de estarmos no mundo de aflições, no mundo de dificuldades, no mundo difícil, no mundo onde nós somos peregrinos, no mundo onde nós não estamos em casa e não podemos nos sentir confortáveis aqui, mesmo assim é possível experimentar o amor de Deus. E João vai usar apenas um argumento aqui para mostrar o amor de Deus. João vai usar o argumento da paternidade, ou melhor, da adoção. João vai mostrar que nós somos adotados como filhos e Deus demonstrou o seu amor por nós quando resolveu nos levar para casa, nos fazer ser seus filhos, nos dar por promessa a sua herança, cuidar de nós hoje como seu filho, como filhos do Senhor, onde nós podemos clamar ao nosso Pai na expectativa que enquanto estamos aqui, ele cuida de nós, mas ainda aguardamos o dia que plenamente estaremos em casa. João nos chama a refletir sobre a doutrina da adoção. E ele vai deixar isso claro em suas palavras, no verso 1 e 2. Ele diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda se manifestou e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da tua presença mais uma vez e queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração à luz da tua palavra. Sejamos mais uma vez edificados, impactados, ó Deus, por tua palavra. Nos faça ver o teu amor, nos faça reconhecer, ó Deus, como o Senhor nos ama, como o Senhor tem cuidado de nós, como é bom ser teus filhos. Obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Como filhos, muitas vezes somos desobedientes, mas nós pedimos perdão ao Senhor, Pai, porque o Senhor é gracioso e misericordioso e abriu os braços e o coração para nos receber como filhos e também para perdoar os nossos pecados. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Nos ajuda a reconhecer e ver o teu amor
para que possamos viver, ó Deus, como teus filhos na terra. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto diz que Deus nos concede o seu grande amor quando nos adota como filhos. O verso 1 diz: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. O texto então deixa muito claro que o amor de Deus precisa ser visto na adoção. Nós precisamos enxergar o amor de Deus quando Deus resolveu nos adotar como filhos. João chama a igreja para refletir sobre isso. João chama a igreja para meditar no que significa ser filho de Deus. E para compreendermos bem o que João está nos ensinando e conseguirmos ver o grande amor de Deus no fato de Deus nos conceder a bênção de ser chamados como filhos, precisamos entender o que significa a doutrina da adoção. Muitas vezes a gente esvazia o sentido de certos conceitos porque banalizamos certos conceitos. Todos que têm uma certa crença em Deus se considera filho de Deus, mas a Bíblia diz que nem todos são. Deus não adotou todas as suas criaturas como filhos. Esse privilégio não é de todas as pessoas. A Bíblia deixa muito claro isso para nós. A Bíblia mostra para nós que Deus criou Adão, e Adão foi o primeiro filho de Deus. Mas Adão desobedeceu a Deus, expulso de sua presença, cerrou toda a humanidade na queda, no pecado e na destituição da glória de Deus. Isso fez com que nós, seres humanos, vivêssemos uma vida separado de Deus. A Bíblia vai mostrar então que somente por meio de Cristo é que nós passamos a ser filhos de Deus, porque em Cristo nós somos adotados como filhos. Deus entrega seu unigênito para que por meio dele nós nos tornássemos filhos de Deus. Então é importante a gente entender aquilo que o próprio João vai dizer mais novo, quando escreve o seu evangelho. Ele vai dizer que nós nos tornamos filhos de Deus, recebemos esse direito quando nós cremos em Jesus. Isso está no evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12. O texto é clássico. Ele diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, João vai defender que Jesus, o Filho de Deus, se fez carne, habitou entre nós, mas os homens o rejeitaram. E ele vai dizer: Contudo, os que o recebem, os que creem em seu nome, Deus lhe dá o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é uma verdade importante, essa é uma verdade cara para nós. Por quê? Porque Deus não pode e não poderia adotar as nossas vidas, adotarmos como filhos de Deus, se o próprio Deus não resolvesse o problema do pecado. Ou seja, a adoção custou muito cara para o Deus Pai. A adoção custou muito caro para Deus Pai. Deus não poderia adotar pecadores que ainda não havia resolvido o seu problema com a justiça de Deus. A gente sabe, no processo de adoção de crianças, esse processo é algo demorado e burocrático, porque não é simplesmente a gente pegar uma criança numa creche ou num abrigo e levar para casa. Há todo um processo, há toda uma questão diante do Estado, há toda uma questão burocrática e de lei que precisa ser resolvida. Não é diferente com Deus. Há algo importante a ser resolvido diante das leis de Deus. Deus não poderia adotar pecadores que ainda não haviam resolvido o seu problema com a justiça de Deus. A Bíblia diz que todo ser humano tem algo a pagar diante da justiça de Deus.
porque todos nós somos pecadores dignos de condenação e debaixo do juízo de Deus. Então Deus não poderia adotar aqueles a quem não resolveu o seu problema de justiça. Então o próprio Pai resolveu fazer isso. O próprio Pai resolveu tratar, resolver o problema que nós tínhamos com a lei de Deus, com a justiça. Isso fica claro, por exemplo, no texto de Gálatas, capítulo 4, verso 4 a 5. O texto vai dizer para nós: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Apóstolo Paulo, no texto de Gálatas, deixa claro para nós que na plenitude do tempo, ou seja, no ápice da história, no momento em que Deus preparou todas as coisas para o advento, para o nascimento de Jesus Cristo, Cristo veio ao mundo e ele nasceu debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O Pai, para resolver o problema da lei, enviou seu Filho ao mundo para resolver a nossa sentença, a nossa condenação. E por meio de Jesus, nós somos adotados como filhos. Havia um aspecto legal para ser resolvido. Enquanto o ser humano não resolver o seu problema com Deus, ele não pode se tornar um filho de Deus. Havia um aspecto legal. Por quê? A Bíblia diz que quando nós pecamos, nós transgredimos a lei de Deus. Então há um aspecto legal que precisa ser resolvido. Deus não poderia perdoar os nossos pecados sem que esse aspecto legal fosse resolvido. Então Jesus veio ao mundo. É por isso que ele nasce debaixo da lei e obedece à lei até a morte, para que então alguém que não descumpriu a lei em nenhum momento, em nenhum tio, pudesse resolver o problema da lei diante de Deus. Cristo, então, toma o nosso lugar na cruz, leva sobre si os nossos pecados, satisfaz a justiça de Deus e agora, justificados, nós podemos ser adotados como filhos. Então veja como é um processo legal que precisa ser resolvido. A justificação nos justifica diante de Deus, mas é a adoção que nos faz ter uma relação com Deus, Criador de todas as coisas, como nosso Pai. Deus simplesmente poderia nos justificar e nós continuarmos vivendo a nossa vida sem conhecê-lo como Pai. Mas o justo juiz resolveu nos adotar como filhos. Então a adoção, ela custou muito cara ao Pai. Havia um aspecto legal para ser resolvido, e isso foi resolvido por meio de Jesus. Só por meio de Jesus é que ganhamos esse direito. Sem Jesus, não temos a bênção da adoção. Sem Jesus, o homem permanece sendo uma criatura caída, separada de Deus, e sobre ele está o juízo do Senhor. Sem Jesus, não há como experimentar Deus como Pai. Sem Jesus, nós não temos como clamar ao Pai com a certeza de que Ele está nos ouvindo. Sem Jesus, nós não podemos experimentar o Deus do universo como Pai que cuida de nós e que abençoa as nossas vidas. Só por meio de Jesus é que recebemos adoção. Então veja o grande amor de Deus. Deus nos adotou como filhos. A adoção é uma demonstração maravilhosa do amor de Deus. É engraçado que nós temos uma conotação talvez negativa sobre a adoção. Filhos que são adotivos muitas vezes não conseguem enxergar o amor dos seus pais porque são adotivos. De alguma maneira sentem rejeitados ou inferiorizados porque não são filhos do próprio sangue, não são filhos biológicos, mas a adoção
é uma demonstração clara e profunda do amor. O amor de um pai que adota um filho é algo extraordinário, é algo maravilhoso. E talvez aqueles que já são pais adotivos sabem do que eu estou dizendo. Esses dias eu vi um corte de uma entrevista do ator Marcelo Antoni, se eu não estou enganado, e ele conta a história de quando ele adotou o seu filho. E ele disse que estava no seu primeiro casamento e a sua esposa não poderia ter filhos. E eles então começaram a ver a possibilidade de adoção. Ela começou a fazer alguns trabalhos em creches e abrigos, até que ela encontrou um bebê cheio de enfermidades. E ela disse para ele: Marcelo, queria que você fosse lá ver a criança. E ele disse que foi. E quando ele chegou naquele dia lá, e quando ele viu aquela criança, ele disse: é meu filho. Ele botou no colo, a criança parou de chorar, e ele disse: essa é minha criança, esse é meu filho. Se eu não conseguir adotá-lo, eu sei que ele vai ser meu filho até eu morrer. E aí diz que ele levou para casa, pediu autorização do abrigo, assinou, levou para casa para passar o final de semana e tinha que devolver na segunda-feira, e ele não devolveu mais. Procurou os órgãos competentes e conseguiu adotar aquela criança. E aquela criança cheia de enfermidades, de forma milagrosa, ele conta isso com lágrimas nos olhos, uma a uma foi sendo curada, e aquele menino saudável hoje é um adulto. Adotar alguém é algo extraordinário, porque não é algo que vem de dentro, mas é algo que a gente escolhe amar. Não é algo que a gente ama porque está sendo gerado dentro da gente, mas é algo que a gente entende que quer amar. Isso aconteceu comigo, os irmãos sabem disso. Um dia, indo para a igreja, lá no Rio de Janeiro, um irmão me liga, o irmão Hamilton, e ele diz: pastor, tem um problema aqui para resolver. Fala, Hamilton, o que vou ver? E o Hamilton é aqueles, aqueles irmãos assim dramáticos, sabe? Tipo assim, um Vitor Hugo, que conta coisa assim, os irmãos sabem, aquele drama todo, né? O que foi, Hamilton? E aí o Hamilton: deixaram uma criança aqui na igreja. Como assim? Hamilton, leva para sua casa, quando eu chegar aí a gente resolve. E aí fui para a igreja na quarta-feira, e aí acabou o culto, eu fui lá na casa do Hamilton, e estava lá uma criança, com os cabelos assim pro alto, uma roupa de boneca, todo maltratado, marcado de cigarro, de queimaduras. E agora, o que a gente faz com essa criança? Peguei aquela criança e levei para casa. Levei para casa na expectativa de encontrar alguém que pudesse ou que desejasse. A gente tinha 2 casais de amigos que não poderiam ter filhos. Na hora a gente pensou neles. Vamos ver se fulano e Beltrano desejam ficar com a criança. Aí liga para um, liga para outro, e eles ficaram cheios de medo de ficar com a criança, porque tem todo um processo legal que precisa ser resolvido. Mas isso foi passando os dias e a criança ficou comigo. E aí, gente, não tem mais jeito. É meu filho. É meu filho. E aí a gente então buscou todo o histórico da família, saber aonde era, tentar encontrar a mãe, que era uma moradora de rua. Conseguimos encontrar a avó, que morava numa favela no Rio de Janeiro. Enfim, e conseguimos resolver esses problemas. E hoje é meu filho. Hoje é meu filho. Quando eu vim pregar aqui na CIBA, em 2017, eu não pude trazê-lo porque eu não tinha documentação para viajar com ele. Ele já estava comigo há alguns anos.
Eu só resolvi essa questão de documentação quando já estava aqui com os irmãos. Quando vim de carro de Minas Gerais para assumir a igreja em janeiro de 2018, fui parado pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, perdão, e parou e quando olhou para o carro, viu aquela criança, olhou para a gente, e aí ele virou para mim e disse: quem é essa criança? Eu disse: é meu filho. Ele não disse mais nada. Não pediu documento, não pediu mais nada. Porque ele olhou nos meus olhos, eu olhei nos olhos dele e eu disse: é meu filho. É exatamente assim que Deus faz conosco. Deus resolveu nos adotar como filhos. Então Ele pode, e Ele olha em nossos olhos, apesar de sermos pecadores, e Ele diz: você é meu filho. Você é meu filho. Você pode estar marcado pelos erros, pelas circunstâncias da vida, pelos problemas pregressos, pelas lutas que você já viveu. Você pode estar manchado pelo pecado, mas Ele resolveu te purificar e te limpar em Cristo Jesus. E hoje Ele olha para você e diz: você é meu filho. Você é meu filho. Veja o grande amor de Deus. Você é filho de Deus. É isso que João quer nos chamar a atenção. Você é meu filho. Ah, você é um pecador, você deve na justiça contra Deus, você vai um dia participar de um tribunal onde todas as suas obras serão condenadas. Você pode ser condenado? Não, você não pode mais. Sabe por que você não pode mais? Porque o justo juiz que um dia julgará todas as nossas obras, ele é o nosso Pai. E ele resolveu nos adotar como filhos, diz as Escrituras. Por isso nós andamos peregrinando neste mundo, diz Pedro, agora entendendo que o nosso Pai também é juiz. Então a gente anda em temor, em respeito, assim como os filhos respeitam seus pais e buscam não errar porque amam seus pais. Não é assim que acontece? Meu pai, quando dizia para mim: cara, olha o que você está fazendo, presta atenção. Um dia eu disse para o meu pai, ele fala isso para mim até hoje, eu já estou velho, ele mais velho que eu. Ele diz para mim: um dia chamei tua atenção e você disse para mim: você já viveu as tuas experiências, agora eu vou viver as minhas. Eu, no auge da minha rebeldia, meu pai tentando dizer para mim: cara, esse caminho que você está caminhando não vai dar certo. Eu disse para ele: você já viveu as suas experiências, já quebrou a cara, já bateu cabeça, já viveu, agora sou eu. Estava errado. Mas ele não deixou de me tratar como filho. Porque quando nos tornamos filhos, a nossa relação com Deus é uma relação de pai e filho. A adoção, ela é acompanhada por bênçãos espirituais. A Bíblia vai dizer para nós que pelo fato de sermos adotados como filhos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus não é dado a toda criatura. Ela é dada aos filhos de Deus, aqueles que foram adotados como filhos. O texto de Gálatas, capítulo 4, se a gente continuar a leitura, no verso 6 diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, a qual clama: Abba, Pai. Romanos capítulo 8, verso 14 a 16 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Uma das grandes bênçãos espirituais que recebemos por sermos adotados como filhos é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o próprio Deus, na terceira pessoa da Trindade, agora habita nos filhos adotivos do Pai.
E é Ele que clama ao nosso próprio espírito e diz: você é filho de Deus. Naqueles dias mais terríveis, nos dias mais difíceis, nos dias que a gente não consegue enxergar o amor de Deus por conta das dificuldades que nós vivemos na vida muitas vezes, há um espírito que diz ao nosso espírito: não olhe para essas coisas. Não são essas coisas que dão o significado, a identidade de quem é você. Não são essas coisas que dizem para você o que você é diante de Deus. Não são as bênçãos ou a falta delas que vai significar ou ressignificar a sua identidade diante de Deus. Você é filho de Deus. Você pode clamar: Abba, Pai. Abba, Pai é um clamor. A ideia do Abba é a ideia o seguinte: é a ideia de alguém que está no caminho e cai, e tropeça, e no chão, ela está ali, as pessoas vêm socorrer, e ela diz: eu não quero vocês, eu quero meu pai, eu quero meu pai. Não, 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 não é vocês que vão me ajudar, é meu pai. Abba, Pai, venha, Pai, me socorra, Pai, me ajude, Pai. Essa é a ideia do Abba. É a ideia de que a gente espera o socorro do Pai. Não, não, não é do irmão, não é do amigo, não é do colega, não é do quem viu, é do Pai. A gente pode clamar: Abba, Pai. Efésios capítulo 1, verso 13 a 14 diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por sermos filhos, nós temos uma herança. Só filhos têm herança. Quando eu digo só filhos, claro, eu não estou aqui me referindo a, a outras pessoas que acabam se tornando herdeiros e que podem partilhar uma herança. Mas estou dizendo que nessa relação de pai e filho, são os pais que deixam a herança para os filhos. E a Bíblia, então, nos promete que o nosso Pai tem uma herança para nós. E sabe a garantia que Ele nos deu de que vai nos dar essa herança é o próprio Espírito Santo. Olha que extraordinário isso. O texto aqui está dizendo que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia, ele é o fiador de Deus, ele é o fiador do Pai. Acabei de me mudar essa semana, fui para uma outra residência, e aí nesse processo de alugar foi interessante, porque a gente alugou um imóvel no nome da igreja, e aí a gente precisou de fiador para a igreja. E aí a gente enviou um fiador. Aí eles disseram que precisa de outro fiador. E aí um outro fiador foi enviado. E a gente alugou. Ou seja, a imobiliária desejava garantias. Alguém que se responsabilizasse caso o aluguel não fosse pago. O fiador, o penhor, é exatamente isso. O que Paulo está dizendo em Efésios, então, é que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia que nós recebemos ou que nós receberemos a herança. Então, aquilo que a gente espera não é algo que a gente não tem certeza. E a forma da gente enxergar isso é muito simples. Você crê que você é a habitação do Espírito Santo de Deus? Você crê que o Espírito habita na sua vida? Então há uma herança te aguardando. Há uma herança no céu te aguardando. É isso que a Bíblia diz. Se somos filhos de Deus e temos o Espírito Santo de Deus, há uma garantia da nossa herança. Então, tem uma segunda bênção de ser filho adotivo. Recebemos o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos socorre no tempo presente, que
diz ao nosso próprio espírito que somos filhos de Deus, que nos leva a clamar pelo Pai, mas esse próprio espírito presente é o penhor, é a garantia de uma bênção futura. E no futuro a Bíblia nos promete uma herança. Nós nos tornamos herdeiros de Deus quando somos adotados como filhos. Gálatas capítulo 4, verso 7 diz: assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, diz Paulo em Romanos 8, verso 17. Então, ser herdeiro de Deus, veja, é algo futuro, que é garantido pelo Espírito Santo. Isso deixa claro para nós que nós não somos herdeiros de Deus agora. Essa ideia que muitos lugares pregam, você é filho de Deus, então teu pai é dono do ouro e da prata e você vai ter tudo. Isso é uma falácia. Porque o que nos aguarda é a herança. Deus não prometeu que nós desfrutaremos da herança na vida. Na Bíblia, na parábola que Jesus conta, só o filho pródigo que experimenta a herança na vida. Mas ele diz: o pai morreu para mim. Por isso ele recebe a herança. Não há garantias de que nós receberemos da parte de Deus agora. A Bíblia não fala sobre isso. Então, ser herdeiro de Deus não significa que não sofreremos em nossa peregrinação, mas significa que um dia receberemos tudo que Deus tem preparado para nós quando estivermos na glória. Então, não é o fato de enfrentarmos lutas, sofrimentos, tristezas, perdas, luto, dificuldades de tantas áreas, de tanto caráter, que significa que nós não somos filhos de Deus. Pelo contrário, Paulo, em Romanos 8, verso 22 a 23, vai dizer que a natureza aguarda e geme o dia em que ela também será redimida. Mas ele diz algo interessante, ele diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo está dizendo, então, que assim como a natureza que ainda vive à margem, manchada pelo pecado, e ela aguarda com expectativa a redenção futura de Deus, nós que também já somos os primeiros frutos de Deus, somos os primeiros que fomos recriados, somos os filhos de Deus que vivem nesse mundo, também gememos interiormente, também sofremos interiormente, mas guardamos com expectativa a nossa herança, a redenção, aquilo que está prometido no futuro. Então, ser filho de Deus também é acompanhado por bênçãos espirituais. Temos o Espírito Santo e temos uma herança futura. Espírito no presente e uma herança futura. E aí João vai dizer que o fato de sermos filhos de Deus, ele vai dizer no verso 2, ou melhor, no verso 1 ainda, na parte B, o mundo não nos conhece. Vejam como é grande o amor do Pai, que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. João, então, está dizendo para nós que ser um filho de Deus no mundo é viver de uma forma diferente, ao ponto do mundo não o conhecer. E é claro que a gente consegue, de forma simples, entender isso. Porque temos o próprio Deus em nós e também temos o próprio Deus para chamar de Pai. Temos a certeza de uma herança que está preparada para nós.
então nossa maneira de viver nesse mundo é diferente. Nós suportamos de forma diferente o sofrimento. Nós suportamos de forma diferente as perdas. Nós nos apegamos de forma diferente a este mundo, porque nós aguardamos o porvir. Então nós sofremos de forma diferente porque temos uma esperança do porvir. Nós vivemos nesse mundo de forma diferente porque temos uma esperança do porvir. Isso faz com que nós consigamos suportar o sofrimento de forma diferente. Meus irmãos, é só ir num velório de crente e ir num velório de descrentes. A gente vai ver a diferença. O desespero da morte para aquele que não tem esperança. Mas para nós, morrer é fechar os olhos aqui e abrir com Deus. Para nós, a morte foi vencida em Cristo Jesus. E nós temos uma certeza inabalável que não está fundamentado em algo que pode acontecer ou não, mas algo que já aconteceu no tempo e na história. Cristo morreu e ressuscitou, a morte foi vencida. Paulo é tão forte no que ele diz. O cristianismo é fundamentado em fatos. A nossa fé não é uma crença vazia. O cristianismo é fundamentado em fatos. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, em vã é nossa fé, nossa esperança. Nós podemos fazer o que a gente quiser, porque amanhã a gente vai morrer. Paulo está dizendo, esquece esse negócio de fé. Mas se Cristo ressuscitou, nós viveremos eternamente. Portanto, a nossa esperança não está pautada no futuro, mas num fato histórico. O cristianismo é fundamentado na cruz e na ressurreição. E nós cremos que isso já aconteceu. A nossa fé é pautada no ontem. A gente pode ler os livros da história, os documentos históricos, e dizer, o nosso Senhor nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E nós cremos nisso. Então nós não temos uma fé em algo que pode ou não acontecer. Nós cremos em algo que já aconteceu. Se um dia a humanidade comprovasse que é uma mentira a ressurreição de Cristo, Paulo já disse lá atrás, em vão é a nossa fé. Só que já tem mais de 2000 anos dessa história. O sepulcro continua vazio. A nossa fé é uma fé histórica. Portanto, nós suportamos o sofrimento de forma diferente. É por isso que aqueles homens que quando viram Cristo ressurreto, eles se entregaram para morrer por Jesus. É por isso que o Pedro que nega, agora diz, eu morrerei crucificado como meu Senhor, mas de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Ele. Porque nós temos uma expectativa do porvir. O nosso sofrimento e as nossas perdas, elas são reais, elas doem, elas machucam, mas nós suportamos de forma diferente. Porque nós temos a esperança do porvir. Nós choramos como todo mundo. Dói como em todo mundo. Mas a diferença é que a nossa esperança não é apenas para esta vida. Como diz Paulo, se nós esperássemos apenas para esta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós sofremos diferente e nós também nos apegamos a este mundo de forma diferente. Desfrutamos dos prazeres legítimos que esse mundo tem para nós. Desfrutamos dos confortos que a nossa geração ela tem para desfrutar de forma legítima.
nós vivemos as coisas boas que esse mundo tem para nós, mas nós sabemos que nada das coisas boas que vivemos aqui é comparado àquilo que está por vir. Nós não podemos esquecer nunca que aqui nesse mundo nós não vivemos o melhor de Deus. Nós somos peregrinos nessa terra. Então é por essas razões que o mundo não nos conheceu. O mundo não nos conhece. E João vai dizer, porque também não o conheceu. O mundo não conheceu a Cristo, não o recebeu, não creu. E sem conhecer a Cristo, não dá para conhecer a igreja. Não dá para conhecer os cristãos. Não dá para compreender quem somos. É tão curioso isso quando chega no início lá, após a era apostólica, depois do primeiro século, segundo século, há um esforço da igreja de tentar explicar para o mundo a sua fé. Você pega os documentos, os livros escritos pelos apologetas do segundo século, é a tentativa da igreja comunicar-se com o mundo, explicar a fé, porque o mundo não entende. O primeiro esforço da igreja não é responder às heresias, mas tentar mostrar para o mundo como a igreja crê e o que a igreja crê. Porque o mundo não entendia como é que eles comem carne de bebê por conta da ceia. Que festa é essa que eles chamam todo mundo de irmãos, mas são casados com irmãos? O que é isso? Então, vamos um esforço da igreja para tentar explicar ao mundo a nossa fé. Porque, meus irmãos, não dá para compreender a igreja, não dá para compreender a maneira como os cristãos deveriam viver, ou a maneira que eles vivem, se nós não compreendermos Cristo, se nós não conhecermos a Cristo, se nós não recebermos Cristo. Não dá para compreender como pecadores se reúnem para adorar um Deus santo. Isso é algo que tira o parafuso das pessoas do mundo. As pessoas olham e dizem que a gente canta aqui, santo, santo, santo. Aí um monte de pecador cantando santo, 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 o mundo entra em parafuso. Eles são tudo hipócritas. Porque eles falam de uma santidade que não é real na vida deles. O que o mundo não sabe é que nós não somos santos por causa de nós, mas somos santos por causa do Santo. Estamos nele. A santidade que nos habilita a cantar um Deus santo é porque o santo é o mediador. Cristo é o mediador da nossa adoração. Cristo é o mediador da nossa oração. Não é na nossa santidade. O Evangelho não é uma categoria de uma moral que nos habilita para estar diante de Deus cantando, adorando, orando, não. Nós só podemos fazer isso por causa de Jesus. E por causa de Jesus, o Espírito então nos transforma à imagem dele. Mas nós estamos sendo aperfeiçoados, santificados, o que significa que nós erraremos, o que significa que nós pecaremos, o que significa que nós falharemos, o que significa que nós ofenderemos uns aos outros, que nós cometeremos pecados horrendos. Mas não é pelo fato de pecar ou não pecar que nós adoramos a Deus. Nós adoramos a Deus por causa de Jesus. E isso é tão forte, é tão poderoso. Conhecer esse amor de Deus é tão poderoso que nos leva a obedecer a Deus, a desejar viver para Deus, a lutar contra o nosso pecado, a querer viver uma vida de santidade. Nós, muitas vezes, falhamos porque achamos que essa vida de santidade é por causa de nós. Não é por causa de nós. É por causa de Cristo. É por isso que as pessoas se frustram muitas vezes. Porque elas olham para nós, mas elas não enxergam o sangue de Jesus. E é por isso que Deus não se frustra quando olha para nós. Porque Deus, quando olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus.
Lembra lá no Egito, antes de sair da escravidão, Moisés manda o povo preparar o cordeiro, a fazer a Páscoa, mas pegar o sangue e passar pelo umbrais das portas, porque o anjo da morte passaria, e aqueles então que a casa tivesse marcada com sangue, os filhos, os primogênitos, seriam poupados. J.A. Carso conta uma história muito interessante sobre isso. Vale a pena assistir. Ele diz que 2 judeus começam a conversar nesse dia e diz um para o outro: rapaz, eu estou com medo. Moisés disse que o anjo da morte vai passar hoje à noite. Rapaz, eu estou com medo porque eu tenho um filho único. O outro diz: rapaz, Moisés não disse que é para passar o sangue que a gente está salvo? Rapaz, confia nisso. Passa o sangue e pronto. Aí ele diz: não, rapaz, mas você disse porque você tem um monte de filhos. Se tu perdeu o teu primogênito, tu tem outros. Eu só tenho um. E eles ficam ali discutindo, um cheio de medo, com uma fé pequena, o outro cheio de confiança, com uma fé grande. E chega a noite, o anjo da morte passa. Qual o filho dos 2 que morreram? Qual o filho que morreu? Nenhum. Nenhum. Nem o filho daquele que duvidou, nem o filho daquele que estava confiante. Porque o que salvou não foi o sentimento deles em relação ao que ia acontecer, mas o sangue. Nós somos salvos por causa de Jesus, nós adoramos por causa de Jesus, nós oramos por causa de Jesus. É por isso que o mundo não nos conhece, porque não conhece a Jesus. E agora, João vai deixar claro, e no verso 2 a gente vai fechar a mensagem aqui. Então, é por isso que, embora pecadores, nós já somos filhos de Deus. João deixa isso claro no verso 2, ele vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E João está dizendo: nós já somos filhos de Deus, embora ainda não somos o que haveremos de ser. O que João está dizendo é: o que somos não é o que seremos, porque ainda Ele não se manifestou para sermos plenamente do jeito que Ele é. Veja, isso significa que você, aí no auge da sua idade do hoje, ainda não é o que você será. Daqui a 10 anos, você vai ser mais parecido com Cristo que você é hoje. Daqui a 20, você vai ser mais parecido com Cristo do que você é hoje. Mas chegará um dia que Ele se manifestará. E aí, de fato, você vai ser como Ele é. Esse processo de transformação, de santidade, termina na glória. Mas a boa notícia do texto é que nós já somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Ainda não somos o que seremos, não somos um produto acabado, estamos em construção. Só seremos pleno quando se manifestar aquele que é pleno. Não fazemos ideia o que será isso. Não temos a plenitude do conhecimento de como seremos. Quais serão as mudanças profundas e significativas que receberemos. Sabemos que não viveremos mais no pecado. Mas o que significa não viver no pecado? Não fazemos a mínima ideia. Sabemos que será bom, mas os desdobramentos de uma vida plena não sabemos. A vida inteira, deste lado de peregrinação, convivemos com o pecado e não sabemos o que é viver sem ele. Só saberemos o dia que ele se manifestar
e primeiro contemplaremos em Cristo o que é essa vida. Cristo permanecerá sendo o nosso referencial até na glória. Isso é extraordinário. Nós não seremos, como eu posso dizer, nós não seremos alguém capaz de competir com Cristo. Dizer que seremos plenos, receberemos um corpo incorruptível, não significa que um dia deixaremos de ter o Cristo como referencial. Só seremos plenos porque veremos, olharemos Ele. Ele sempre será a nossa referência. Nós precisamos de Cristo hoje e eternamente. A glória só faz sentido por causa de Jesus. Assim como viver o cristianismo hoje só faz sentido por causa de Jesus. Não é por causa das bênçãos, não é por causa de algo material ou imaterial que receberemos de Deus, mas é por causa de Jesus. Então, meus irmãos, já somos filhos de Deus, mas ainda não somos plenos e seremos só quando manifestar Cristo. Quando Cristo voltar, nós de fato viveremos essa plenitude. Que Deus nos abençoe.